Podemos começar pela conversa do outro dia. Outro dia estava-te a perguntar se as palavras que tu fazes, aquilo depois acaba por assumir uma importância na maneira como tu pintas as pinturas pequenas. Provavelmente sim, mas não te sei dizer qual é a relação ou de que forma é que a coisa desplota a imagem, mas provavelmente todas as palavras que eu escolhi ou que eu selecionei, ou que encontrei, ou que de alguma forma, ao tentar reproduzi-las, ao tentar pintá-las, há formas que aparecem, que têm alguma coisa a ver, mas é uma coisa irracional, não é uma coisa metódica ou uma coisa muito explicável, eu diria, não é? Tipo, é instintivo. E o lado gráfico das palavras, ou seja, como é que se chama a ciência de fazer... Quer dizer, a ortografia, como é que se chama a ciência de fazer letras, de caracteres? São os gajos, agora não me lembro do nome, estupidez, os gajos que fazem alfabetos, não é? Não sei dizer. Agora, há aquele gajo português que até é muito conhecido, que já fez alfabetos para a Adobe, não sei o quê, que é irmão do João Paulo Feliciano, é o irmão do gajo, o gajo é um gajo que faz... Sim, será um designer gráfico, mas não... É um designer gráfico. Ariane, tu sabes como é que se chama as pessoas que fazem não sabes também, essa cambada de ignorantes, mas, pronto, se o lado gráfico, não é, porque há letras que são... agora não consigo dizer nada. As que têm a coisinha são as... Sei lá. Serif, não é? E sem serif, sim. Sem serif. Sim, já percebi que eu gosto mais sem serif. Gostas mais de coisas sem serif? Sim. Não sei dizer porquê, mas... Porque são mais simples. Sim, eu acabo por ter uma espécie de um catálogo de fontes, não é? Tipo de catálogos que existem. Claro. Tipo antigos, muitas vezes, e que têm uma seleção enorme de fontes, de alfabetos. E que muitas vezes é também por aí que eu escolho o que eu acho mais adequado. Não é? Tipo, para uma frase, enfim, não sei dizer, não sei porquê, mas escolho um bocadinho também por aí, não é? A não ser que reproduza coisas que já vêm escritas da forma que eu gosto. Não é? Tipo, e aí reproduzo o projeto e desenho. É assim, frases e palavras é uma coisa que apareceu recorrentemente na tua obra, não é? Sim. Mas sempre parece que as palavras e as frases se incorporam muito dentro das pinturas e não têm um lado conceptual, ou seja, que o significado das palavras acaba por ser... Sim, de alguma forma funde-se o que elas dizem e a própria forma da pintura, e o estilo e as cores, tudo isso fica uma coisa fundida e, portanto, são imagens que se leem, mas que não são forçosamente significantes, ou são significantes, mas não são transcendentemente significantes, não querem passar uma mensagem, senão basicamente uma frase que será uma espécie de objeto, uma frase que é um objeto, e que é para ser vista, pode ser lida, mas que eu suponho que se vê e que se lê simultaneamente. E nenhuma das versões é mais importante que a outra, portanto. Pai, tu és pintora, não sei, há 30 ou 40 anos, não? 40 e coisa. Tu fizeste as Belas Artes? Eu frequentei as Belas Artes, Frequentaste as Belas Artes, mas não fui além do terceiro ano, por uma série de razões. Chumbaram-me logo ao segundo ano, que não estava integrado, segundo eles, e ao mesmo tempo fiz a primeira exposição indicado pelo meu professor de Belas Artes, que era Justino Alves, e isso também criou dificuldades com os colegas e com os professores que não achavam que era possível... Porque estavas no segundo ano da faculdade? Estava no primeiro. Estavas no primeiro? Eu fiz a exposição logo no segundo trimestre de Belas Artes. Foi aonde a exposição? Foi na Galeria Tempo, que era uma galeria na Rua Nova de São Mamede. Tinha a ver com o jornal, é? Não, tinha a ver com o Jaime Isidoro, que era quem tinha essa galeria. Eu dou-te se calhar roubei. Peraí. É teu. E depois acabaste por sair e foste desenvolver o teu trabalho.
Sim, pinto desde aí acima. E porquê é que tu foste para a pintura? Tu desde Porque, miúdo não, pintava? eu tinha pensado ir para a arquitetura, porque também na altura isto era fim dos anos 70. A ideia de ser pintor não seria talvez uma coisa muito viável na altura, ou como projeto de vida ou de profissão, mas acho que tive o bom senso de, no ano anterior a entrar para Belas Artes, na altura havia um ano propedêutico e havia uma espécie de exames pós-liceu, onde eu fiz as cadeiras que precisava para entrar em pintura. Uhum. E pá, e tu és um pintor mesmo, de ateliê, que pinta imenso, não é? E que está mesmo focado no trabalho, mas ao mesmo tempo tu com certeza que há muitos pintores que foram referências para ti e que ainda hoje em dia tu já não, quando eras mais novo, de certeza dizias, não, sim, tinha muito mais referências e influências e hoje em dia talvez menos, até porque tenho menos vontade de me informar sobre o que é que os outros fazem, ou o que é que se faz no mundo, ou se é pintura ou não é pintura, não estou muito informado. Portanto, não... E achas que isso mudou a maneira como tu pintas? O quê? O facto de hoje em dia tu já não estás à procura de referências ou não estás minimamente preocupado com isso? Não diria. Fez com que se desenvolvesse mais uma coisa que é mais tua? Não. 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 Não é. Não, se calhar hoje em dia as influências que eu possa ter são de outro domínio que não propriamente as artes plásticas, ou da pintura, ou dos outros pintores, ou dos outros artistas. Não. Terá muito mais a ver com repescar coisas, imagens, ou até ideias ou pequenos conceitos que têm a ver mais com a vida cotidiana, eu diria, com a vida das pessoas, com a minha vida, não é? Claro. E tipo, o que é que te faz tipo, continuar a pintar? É o prazer de estar com os pincéis, o contacto com as tintas, com os acrílicos? Não direi que é propriamente só um prazer, mas é uma coisa que me interessa, mas interessa mais do que me dá prazer, enfim, mas pode dar prazer, enfim, talvez hoje em dia tenha menos sensação de que fiz uma coisa que gosto muito e que me enche de algum prazer de o ter feito. Hoje em dia é um bocadinho, um pouco tarefa, tornou-se um bocadinho mais tarefa do que já foi, talvez. E como é que tu, quando estás a fazer uma pintura, não é? Tu agora estás a fazer aquelas 50 ou 60 pinturas pequenas que vais expor na galeria, e como é que tu vais trabalhando a pintura e a pintura vai-te levando para um determinado sítio que tu não sabes, ou tu na cabeça, quando tens aquela palavra, já sabes mais ou menos qual é a composição, quais são as figuras que vão aparecer ali? Tipo, improviso de alguma forma cada uma e tento que seja um leque bastante grande ou alargado de formas de fazer e de tipo de imagem, e de tipo de cores, de tipo de grafismo e tento que a coisa seja um bocado, até diria um pouco, como é que é, tipo... uma certa auto-indigência, não é indigência, é auto-indulgência na liberdade que eu gosto de me permitir, não é? Tipo, se vai para um sítio, nunca recuso que vá para ali, mesmo que crie algumas dificuldades num conjunto, a ver de ser uma coisa mais coerente ou não. Tipo, E a pergunta que se põe logo a seguir é, então como é que tu paras, não é? Quando é que tu paras? Quando é que dás a pintura como terminada? Normalmente quando não há mais nada a fazer, enfim, ou tudo o que eu fizer mais vai virar para o outro lado, vai complicar, ou vai ser outra coisa, enfim, é tipo, quer dizer, ter um patamar de... Enfim, também aí é uma coisa instintiva, é tipo, parece-me que está feito, a pintura fica um bocadinho em stand-by e muitas vezes são ainda retocadas ou modificadas, mas enfim, é o que sempre foi. É um ponto de equilíbrio entre o que tu queres e o que fizeste. Né? Diz-me outra coisa, as tuas pinturas dos anos 80, aquilo era acrílico ou era óleo? Era um óleo. Era um óleo, não é? Era um óleo. Tu, quando eu olho para essas pinturas, elas, como são óleo, parece que têm muito mais matéria, e acabam por ter quase mais gesto, não é? Mas tu parece que ao longo da tua carreira foste querendo que o gesto de alguma forma desaparecesse e que as pinturas, por um lado, quase assumissem um lado quase decorativo, não é? O decorativo não sei se terá a ver com isso. Mas decorativo no sentido em que
pá, pronto, não é nada mais do que isto. Ou, eu não quero, pá, parece que de alguma maneira quiseste que epá, o pintor desaparecesse das pinturas. Sim, a gestualidade, a humanidade da pintura, tornar a coisa um bocadinho mais maquinal, eventualmente, não é? Tornar mais uma máquina produtora de imagens e menos uma máquina expressiva humana, digamos. Quer dizer, a expressão humana estará lá sempre, mas a forma de o fazer é mais seca, é mais... E porquê é que tu achas que isso aconteceu? Não sei dizer exatamente, são processos pessoais, não é? Tipo, não sei exatamente, não tem a ver com proteção ou com de me proteger a mim próprio, de não querer ser visível. Sim, talvez esse lado mais gestual ou mais impulsivo revele provavelmente mais da pessoa, mas não acredito que seja assim, porque acho que estas revelam, a meu ver, tanto quanto as pinturas que eram mais improvisadas, mais impulsivamente feitas, não é? E tu achas, porque há aqui uma coisa que é assim, eu quando tive o primeiro contacto contigo, não pessoal, mas através não só da tua obra, mas como ouvir falar, tipo, tu nos anos 80 eras uma pessoa pá, que se falava, e eu era muito miúdo na altura. Eu lembro-me, há sempre uma coisa que eu falo, que eu lembro-me de ler o poema que o Alberto escreveu sobre uma série de artistas plásticos, e há um sobre ti, acho eu, se não estiver enganado, que falar de motas e de sim, associa-me assim uma espécie de uma iconografia meio underground, assim, exatamente. Tipo, rockeira, talvez, assim. Claro, que talvez não fosse exatamente a tua imagem, mas que teria alguma coisa a ver... Sim, é poético. A ver, exatamente, mas que teria alguma coisa a ver com o que tu eras naquela altura. E tu foste mudando muito, foste mudando, como todas as pessoas, não é uma característica tua, não é? Em termos da maneira como te posicionas na vida. E achas que isso, pá, claramente tem a ver também com a maneira como tu pintas, ou não? Perdi-me. Eu posso repetir a pergunta. O que é que tem, não perdi totalmente, mas o que é que tem a ver com a forma como eu pinto, a minha vida... A maneira como tu vives, não é? Sim, provavelmente, não sei dizer de que forma, mas essas coisas são sempre... são sempre significativas, não é? Mas porquê também não sei exatamente. Sendo que, já na altura, também não pode ser que me identifiquei imenso com essa pintura, mas com essa poesia do Alberto. Sendo que gosto e gosto de ser associado a ela, mas nunca seria a minha visão de mim próprio, mesmo na altura. Não é? Pá, pois, eu calculo que sim. Nestas pinturas pequenas, não é? Pá, elas continuam... Se calhar vamos vê-las, vamos ver ali um bocadinho as pinturas e vamos mostrá-las à Ariana. Mas, pá, eu vi-as, mas posso as ver muito mais vezes, não é? Mas aqui não tem imagem, portanto... Não. Aqui estamos completamente sem imagem. Sim, isto é um trabalho que já tem... Comecei para aí talvez as primeiras sejam de 2015, 2016. Comecei por um pequeno núcleo e gostei do resultado e ocasionalmente uma pessoa faz um trabalho que gosta de o prolongar ao longo do tempo, ao longo dos anos, que é uma coisa que se está sempre a fazer simultaneamente ao trabalho. Neste caso, para a exposição, decidi que seria por aqui e decidi fazer uma série delas, que elas funcionam muito bem como pinturas isoladas e, ao mesmo tempo, agrada-me que sejam expostas como um painel muito grande, onde elas interferem de alguma forma todas umas com as outras e que a montagem será importante na forma de olhar para elas, não é? Porque olhando para estas pinturas, não é? Como elas têm palavras e há um lado que parece que isto é a mesma coisa do que era há 40 anos, não? O teu trabalho. Mas depois há um lado muito mais depurado, apesar de que estas pinturas eu acho que não são o melhor exemplo disso. Esta que está aqui à nossa frente, ou aquelas grandes, que são mais padrões, e parecem... Estas aqui, de alguma maneira, para não saber explicar, mas parece que há um bocadinho uma volta a qualquer coisa atrás.
nestas pinturas? Sim, não posso dizer que seja uma grande novidade no meu percurso, mas aqui terá a particularidade da escala, da regularidade do tamanho delas, da quantidade que são feitas ao mesmo tempo, não é? E, eventualmente, tem, tecnicamente, alguma elaboração que de antes não teria tanto. Enfim, de alguma forma tem uma execução diferente, um bocadinho mais económica, sendo tantas, não posso criar 50 pinturas hiperdensas de informação, que torna-se totalmente elegível quando se expõem todas juntas, não é? E, portanto, terá uma ideia subjacente, é não demorarem muito tempo a fazer cada uma delas, portanto... Há outra coisa que é, por exemplo, esta aqui chama-se a retrospective, depois esta aqui chama-se Drunk, depois a outra chama-se Antimatter, esta chama-se Off-White. E, só olhando para as frases, não é? Parece que não há uma atitude política nisto, mas há sempre uma posição, há uma posição que tu estás a tomar perante a sociedade. Olha-me esta, a retrospective. O que é que tu, quando olhaste para isto, o que é que esta palavra que está aqui... Sim, de alguma forma, muitas delas são palavras ou pequeníssimas frases que as pessoas se podem eventualmente perguntar como tu, porquê esta palavra ou porquê estas... Eventualmente pensa-se um pouco nisso, não pode ser que sejam pinturas para pensar, mas eventualmente criam dúvidas e paradoxos, às vezes. Não, isso, claro, na parte de... Se calhar vamos voltar para aqui, que é para aparecermos, mas se calhar estavas mais confortável aí, não sei, é igual. Mas, quer dizer, fico mais confortável quando consigo falar das coisas que estou a ver à minha frente. Então vamos continuar aqui. Vou só aqui buscar um cigarro. O que eu quero dizer é que a maneira como tu escolhes as palavras e como as pintas, não é? E isso, nestas pinturas que não têm palavras, é menos óbvio, pelo menos, não é? Sim. Parece que há uma certa ironia, às vezes, há uma certa jocosidade em relação a alguma parte da sociedade. Eu acho que pode ser visto dessa forma, mas eu não... Não, são completamente... Não direi sérias, mas completamente... que é o contrário de irónico. Ou de irónico é certo. São muito... São factos. Não pretendem ter uma ironia sobre as coisas, mas, eventualmente, podem criar perguntas, não é? Mas é dessa maneira que tu pintas, dessa maneira tão fria, tão... Estás a perceber? Diz assim, tem aqui palavras como eu estava a dizer, a retrospective, ou outras que estavam aqui, eu posso ler outras. Ou don't wanna. Exatamente. Parece que tenho as minhas dúvidas, mas se calhar estou errado, de que tu, quando escolhes estas palavras, seja de uma forma tão inocente, estás a perceber? Ou tão... Quer dizer, isto é quase uma espécie de exposição e comentário sobre ela, eu diria, e de exposição minha e comentário sobre mim próprio. Todas elas se podem enquadrar num texto mais corrido, em que todas elas seriam utilizadas para uma compreensão de mim próprio, não é? Tipo o alfabeto. Tipo um reflexo. Em todas elas eu, de alguma forma, me reflito, e todas elas eu poderia elaborar um bocadinho porquê, mas seria uma coisa... Não é o meu trabalho, não é? Mas diz-me uma coisa em relação a isso. Então, isto é uma coisa sempre interna, ou seja, estas palavras é para tu refletir sobre o que tu és, ou às vezes também é para apontar o que os outros são? Para refletir o que eu sou e o que eu vivo e de que forma eu encaro as coisas, e sendo que, apesar de tudo, elas são muito lacónicas, não é? E têm essa característica que são representativas para mim e para as outras pessoas não representarão com certeza a mesma coisa, mas eu penso que elas têm a capacidade de serem um pouco mais universais do que o meu umbigo, não é? Quer dizer, tu não pensas nisso quando estás a pintar?
Não penso muito no efeito que possa vir a ter nos outros. Não consigo controlar isso, nem me interessa. Nem te realmente. interessa. Mas acredito que as pessoas tenham capacidade de se relacionarem com elas, seja de que forma for, no sentido em que elas não são muito dirigidas e até a escolha das palavras ou das frases serão coisas muito vagas, muito sugestivas, mas não muito descritivas ou muito indicativas numa direção para nada, não é? Diana, queres perguntar alguma coisa? Epá, isso é que eu não quero destruir nada aqui. Não, estava só com essa questão de estes textos não aparecido em algum lado. São coisas que tu encontras? Ou que... Quase todas são encontradas, sim. Não são procuradas, nem são pesquisadas, são coisas que aparecem, como qualquer pessoa que tenha um trabalho visual vive de encontros ou casos, não é? E que se escolhem precisamente porque, ao encontrar, tu identificas-te e, de alguma forma mesmo irracional, queres usar essa palavra, mesmo que não saibas exatamente porquê, não é? Elas não têm nenhuma função, não é? Tipo, não têm obrigatoriamente uma função, eventualmente terá uma função um pouco aleatória, que terá a ver depois com o espectador, enfim, não é? No sentido em que elas são feitas para ser expostas, não é? Uhum. Também, não é? E diz-me uma coisa, quando tu vês pintura, que claramente tem um lado mais político explícito, não é? Pá, isso é uma coisa que tu dizes, pá, não gosto disto, ou só gosto disto pelo lado do que a pintura da imagem do que este tipo criou esta imagem. Extraordinário, gosto imenso disto, sei que não quer saber. Ou o lado político às vezes achas que consegue estar a funcionar com a imagem de uma pintura. Sim, provavelmente pode-se dizer que tudo é político, não é? Mas, pronto, mas isso quando é uma arte política ou panfletária ou de grupos ou de coisas para mudar o mundo. Sim, ou tipo revolucionárias de alguma forma, não é? Claro, tipo, claro. Eu provavelmente, se a coisa não extrapola muito, ou se não se transcende muito formalmente, ou de uma forma divertida, ou de uma... Não gosto muito da arte política do texto político, não é? Tu não gostas de coisas sérias? Eu gosto de coisas sérias. Tu gostas? Eu sou mais sério do que provavelmente... Não, mas provavelmente a minha conversa... No determinado sentido. Não, ou tu não acreditas que a sim, mudança... sou muito cético. Muito sou muito cético, cético ou pelo menos acho que a arte é, a meu ver, algo inútil a esse nível. Não estou a dizer que é sempre. Acho que é possível que tenha uma função de mudança. Vamos voltar agora um bocadinho para aqui, mas diz. Isto agora é mas não é de certeza nenhuma a forma que eu quero trabalhar. Enfim, não, eu serei seguramente político, mas será uma política pela negação. Não é? Tipo... Diz-me uma coisa, que é, em relação a isso, por exemplo, uma vez estava a falar com o João Queiroz, e o gajo estava a dizer que pá, ele nunca tem corpos, portanto é sempre paisagem, etc. Eu estava a confrontá-lo com isso e ele estava a dizer que, de alguma maneira, ele tinha esperança que a pintura dele ou de outras pessoas tivessem capacidade de mudar o mundo, mas não desta maneira direta política, mas abrindo caminho para que as pessoas pudessem ver de outra maneira, estás a ver? Mas ver os objetos, não é? E pudessem até ter uma abordagem mais poética, ou abrir caminhos de poesia sobre os objetos, etc. Não é? Sim. E aí Sim, eu concordo com isso. Enfim, eu concordo. Lembro-me de ser um jovem adolescente, digamos, e a experiência de ver arte, ou de ver livros de arte, terá sido uma coisa seguramente formativa, não é? Tipo, e estruturante de quem sou e
E aí concordo que há um trabalho de, não direi de educação, mas de... Pode ser um trabalho de educação, mas não é feito para educar. Tipo, depois acontece. Tipo, promove a sensibilidade, não é? Tipo, a quem a tenha. Mas, não sei se quem não tenha vai ter, mas isto só com uma... A sensibilidade só um pormenor que aí pode ser vagamente humorístico. Uma das pequenas pinturas diz entertaining the invalid. E frequentemente eu tenho a sensação ao expor que estou a entreter os inválidos, mas pronto, isto é um bocadinho puxado, mas não é assim que eu penso realmente, mas apeteceu-me escrever essa frase de alguma forma porque e às vezes, se calhar, vês também no meio dos inválidos. Claro. Sou o primeiro inválido que quer ser entretido, não é? Claro. Porque, agora falando sobre a questão do prazer, não é? Pá, a mim parece-me que os artistas, e em particular os artistas plásticos, e os poetas também, e os outros todos, pá, têm a capacidade de dar prazer às outras pessoas e abrir sítios de prazer que as pessoas não poderiam imaginar que existissem, não é? Eu não te vou perguntar se tu fazes arte para criar isso nas outras pessoas, mas eu pergunto se fazes arte às vezes para criar isso em ti, estás a ver? Não. Quer dizer, há um prazer da execução das coisas, de ver as coisas aparecerem, sim. Há um prazer, há uma necessidade também, não é? Eu diria mais uma necessidade do que um prazer, porque nem sempre é uma coisa de prazer, às vezes pode ser um bocado complicada, dolorosa, parece-me quase também exagerado, mas o processo frequentemente é difícil e não é uma coisa forçosamente identificada com prazer. Eu diria mais uma necessidade de fazer as coisas e eventualmente criar... projetar prazer ou dor, não é? Tipo, não é uma coisa forçosamente de prazer, é criar consciência das coisas. Ok. Que não é só prazer, enfim. Claro. Diz-me outra coisa, em relação a outras artes, como ao cinema, tu tens alguma ideia de que, nas artes visuais, nas artes plásticas, a componente de liberdade de se poder fazer coisas é maior do que em artes como o cinema, que estão de alguma maneira subjugadas a estruturas muito maiores, ou como a ópera, ou até como o teatro, estás a ver? E que faz com que o produto final dessas artes seja diferente. Estás a falar, por exemplo, no investimento económico das coisas? Mas e depois, como, por exemplo, no cinema as pessoas estão dependentes de muito mais pessoas, estão dependentes do público. Quer dizer, eu diria que há cinema que foi feito com meios praticamente equivalentes a um pintor, mas... Mas o que eu noto é que, mesmo nesse cinema, os realizadores mesmo desse cinema têm uma abordagem diferente de um artista plástico. Estão mais dentro da estrutura da indústria, estás a ver? Estão mais expostos. E nem é estarem expostos, estão expostos e estão de alguma maneira subjugados. Vou dar um exemplo. Eu acho que as estruturas narrativas dos filmes ainda são muito clássicas, ainda estão muito agarradas ao cinema clássico, mesmo quando tu vais para cineastas que são considerados super cutting edge, para usar uma palavra que não é portuguesa, não sei, pronto, super de não sei o quê. E se tu notas que isto existe mesmo... Uma vez o Rui Seixas disse-me, as artes plásticas são uma coisa extraordinária porque uma pintura é muito barato de fazer. E um desenho também é muito barato de fazer. Se aquilo correr mal, o gajo pode deitar fora. Portanto, há uma liberdade que num filme não é bem assim, não é? O realizador não pode... Mas suponho que estás a focar no custo das coisas, não é? No custo, quer dizer, na estrutura. Toda a gente, faça lá o que fizer, pode deitar fora. Claro, só que ali, se deitas fora um filme... Não consigo relacionar muito com o quê? Eu diria que mais especificamente com músicos, mas que acaba por ser talvez quer dizer, não é que eles não funcionem
fora da indústria, mas podem fazer exatamente o que eu faço em pintura, fazem uma coisa equivalente em música, que terá um canal mais ou menos visível, não é? Tipo, depende da ambição, da capacidade de querer ser visto ou ouvido. Mas a diferença é que nas artes plásticas o canal de visibilidade é sempre o canal, pá, não queria dizer, pá, da elite da arte, estás a perceber? E enquanto que tu na música tu podes ser um cantor pimba e ter sucesso, podes ser um cantor, experimental e também ter um caminho. O que os museus expõem, o que acaba por chegar às pessoas, não é? E o que é válido, de alguma maneira, nas artes plásticas é quase sempre... Sim, parece ser uma espécie de... A existência das artes na vida dos espectadores é muito estreita, não é? Existem em sítios muito focados, não é? Não é uma coisa que expanda porque não é, suponho que tem a ver com, enfim, pode-se ver. Estou a falar na música, que é facilmente reproduzida e vendida. Não é tanto um original que interessa, é uma coisa que é feita para ser reproduzida e para ser massificada. E a pintura poderá ser massificada através de um livro, digamos, mas de alguma forma parece haver uma apetência muito menor das pessoas, em geral, para imagens, do que para a música, que é uma coisa que, eventualmente, está muito mais ligada ao prazer, não é? Aí sim, eu diria que é. E não sei dizer exatamente porquê, mas não, será cultural, não é? Tipo, Claro. Não sei de que forma é que a pintura ou as artes plásticas em geral poderiam ter um espaço social equivalente. Não... Pronto, e para acabar, ia-te perguntar se há alguma coisa que tu visses de artes plásticas ou outra coisa qualquer que tenha impressionado e que tenhas dito, pá, olha que fixe, está a ver, nos últimos tempos. Sem pensar, não sei. Pode não ser de artes plásticas. Tenho a certeza que alguma coisa me interessou, mas não sei dizer assim, de repente, não estou muito atento, não é? Estou um bocado focado neste momento e, portanto, fica a coisa um bocado num beco. E, portanto, não me vem assim absolutamente nada. Não. Por mim está feito, não sei quanto tempo é que isto foi. Foi muito.